This is on purpose. They are purposely being misled. Isso é de propósito. And it goes Eles estão back sendo intencionalmente to the enganados. late 60s, E isso remonta ao final dos anos Most things 60, that eu diria. MMT, As coisas que a MMT é don't say conhecida por dizer, eu acho, eram de conhecimento comum no final da common Segunda Guerra knowledge Mundial. at the end of World War II. Se você voltar e olhar Go para o back financiamento de and guerra, say, se olhar look para os at anúncios de war televisão da finance. época, If you look se at olhar the para as television campanhas para fazer os advertisements, americanos e britânicos if you look at the comprarem os títulos do campaigns governo, to get poupança Americans and patriótica, British era bem entendido to que o governo não buy precisava do bonds, dinheiro. patriotic Era bem entendido savings. que a razão pela qual It você was well vendia understood esses the government títulos didn't need the era money. para fazer os It was consumidores well gastarem understood the menos. reason you sold those Por que você queria bonds que eles gastassem was menos? to get consumers Para to liberar spend recursos less. para o esforço de guerra. Why did you want them to spend Então, less? em outras To release the palavras, resources eles to the entendiam que o private sector. governo pode So in comprar other words, todos os they understood the recursos. government can buy all Ele the pode resources. superar o setor It privado, can mas você terá outbid inflação. the private sector. Em todas as guerras antes da Segunda Guerra Mundial, nós e todos os outros sempre tivemos inflação muito alta. Por quê? Porque o governo simplesmente gastava mais dinheiro. Very high inflation. Why? Because the government just spent more money. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje, finalmente, tenho um economista comigo para falar sobre a teoria monetária moderna. Este é um assunto que eu queria discutir há muito tempo. E estou animado por ter o professor Randall Wray comigo, que escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado Modern Money Theory, a primer on macroeconomics for sovereign monetary systems. O Dr. Ray é professor de economia no Bard College e pesquisador sênior no Levy Economics Institute. Professor Ray, muito obrigado por participar hoje. Professor Ray, thank you very much for coming online today. Feliz por estar aqui. Professor Ray, MMT in a nutshell. Professor Ray, você pode explicar a MMT de forma resumida e nos contar um pouco sobre o que é e como ela difere do modelo neoclássico padrão que a maioria dos estudantes ainda aprende hoje em dia, quando fazem Micro 101 e Macro 101. Apenas como uma breve introdução. Just as a brief introduction to this. Okay, so modern money theory. Ok, então a teoria moderna do dinheiro, vamos chamá-la de MMT, porque a maioria das pessoas a conhece assim. A MMT está olhando muito especificamente para os sistemas monetários em países que têm sua própria moeda soberana. E o que queremos dizer com isso são países que criam seu próprio dinheiro de conta. Então, nos Estados Unidos temos o dólar, a Grã-Bretanha tem a libra e assim por diante. Então, eles têm o que chamamos de sua própria moeda. A moeda é usada de muitas maneiras diferentes. A currency is used in many different ways, but so I'm talking about the US dollar is our money unit. Estou falando sobre o dólar dos Estados Unidos como nossa unidade monetária. E então os governos também emitem o que chamamos de moeda, que é o papel moeda e as moedas, certo? E assim é usado nesses dois sentidos. A maioria dos países faz isso. Eles têm sua própria moeda de conta e emitem sua própria moeda. O segundo ponto é que se um governo emite dívida, além de emitir moeda, como títulos do governo, nos estados nós temos os títulos do Tesouro dos Estados, às vezes chamados de notas, letras e títulos. Dependendo do prazo para vencimento, eles emitem sua própria dívida em sua própria moeda. Isso é importante. Portanto, o governo dos Estados Unidos não emite títulos em libras esterlinas do Reino Unido. So the United States government does not issue bonds in UK pounds. However, there are many countries that do issue debt. No entanto, há muitos países que emitem dívida em moeda estrangeira. E argumentamos que todas as coisas que afirmamos sobre nações com moeda soberana não se aplicarão 100% a países que emitem dívida em moedas estrangeiras. Os governos também impõem obrigações. Antigamente eram principalmente taxas e multas. Hoje, são principalmente impostos em sua própria moeda, e eles aceitam sua própria moeda como pagamento desses impostos. Novamente, nos Estados Unidos, você usa dólares americanos para pagar seus impostos. Se voltarmos no tempo, até cerca de 1840, o governo dos Estados Unidos realmente aceitava moeda estrangeira como pagamento de impostos. Não fazemos mais isso e a maioria dos países também não faz.
if you meet those. Ok, então se você atende a essas qualificações, dizemos que você tem uma moeda soberana. Então as afirmações que fazemos sobre isso se aplicariam. A mais importante, a mais controversa, eu acho, mas penso que a mais óbvia, é que você não pode ficar sem seu próprio dinheiro. Se você cria seu próprio dinheiro, não pode ficar sem ele, certo? E assim argumentamos que o governo dos Estados não pode ficar sem dólares americanos. Eles sempre podem emitir mais. Agora, antigamente, quando dizíamos emitir dólares, queríamos dizer que você operava a impressora e imprimia dinheiro em papel, um carimbo que dizia que isso é $1. Era assim que eles realmente faziam seus pagamentos. Hoje, governos modernos não gastam dessa forma. Certo? E assim podemos entrar em detalhes sobre como os governos modernos gastam, mas não é mais imprimindo dinheiro. Eles estão criando dinheiro toda vez que gastam $1. Certo? Assume uma forma diferente, principalmente eletrônica agora, mas eles criam dinheiro toda vez que gastam. Eles não podem ficar sem dinheiro. Então esse é o ponto mais importante. The reason I wanted to talk to you is that MMT. Sabe, a razão pela qual eu queria conversar com você é que os governos modernos e a MMT fazem muito sentido. Eu geralmente trabalho com relações internacionais, e nas relações internacionais, o realismo é o tipo de escola que tenta analisar como as coisas funcionam. Para mim, a MMT é o equivalente disso no mundo econômico, porque a MMT tenta olhar como o dinheiro é realmente circulado, criado e como se interconecta com a política. O modelo neoclássico padrão tenta não olhar para isso de forma alguma, finge que é um dado, e então fala sobre demanda e oferta para explicar qualquer coisa e tudo. As coisas que não consegue explicar, geralmente inventa algum multiplicador de dinheiro engraçado ou outras ideias. Mas, por que a MMT, no momento, não é uma forma predominante de ensino nas universidades sobre como o sistema monetário funciona? Quero dizer, minha interpretação está correta de que a MMT ainda é uma escola de pensamento menor dentro da profissão econômica. A minor school of thought within the economics profession. Let me back up to 1996. Então, deixe-me voltar para 1996. Foi quando começamos este projeto, o projeto MMT. O que os livros didáticos dizem é que o governo coleta impostos, obtém dinheiro e depois gasta, certo? E é isso que a maioria das pessoas acredita, que o governo está esperando a receita dos impostos para poder finalmente gastar. E sabíamos que isso não está correto, certo? Sem nem mesmo olhar para como os governos realmente gastam, sabíamos que não poderia estar correto, porque viemos de uma tradição macroeconômica keynesiana. Aqui eu teria que entrar profundamente na teoria. Então podemos simplesmente pular isso. Deixe-me apenas dizer que sabíamos que isso não estava certo. Então você sabe quais são as operações que o governo realiza para gastar. Sabemos que não é que eles arrecadam dinheiro e depois gastam isso. Então, como é que eles estão criando o dinheiro que gastam? Acho que posso dizer honestamente que nenhum economista tinha ideia de como o governo realmente gastava. Então começamos a nos aprofundar nos detalhes para ver como eles gastavam. Esse foi o primeiro passo. Vamos olhar para as operações reais envolvidas nos gastos do governo, certo? Para resumir de forma muito sucinta, o que acontece é que o Banco Central realmente faz os pagamentos para o Tesouro. É assim que é feito. Eles fazem esses pagamentos eletronicamente, creditando as reservas de um banco privado. Em seguida, os bancos privados creditam o depósito à vista do destinatário do gasto do governo. Então, se você está recebendo cheques de aposentadoria da Previdência Social, você os deposita na sua conta. O que acontece é que o banco envia esses cheques para o Fed. O Fed acredita as reservas do banco e o banco acredita o seu depósito bancário. É assim que o governo gasta. Certo, então como é que o Central criando reservas? É assim que o governo gasta. Você sabe, dentro dos conceitos, há muitos conceitos no mundo social de como pensamos nas coisas.
E alguns deles são mal nomeados, e alguns deles são muito, muito mal nomeados. Para mim, as reservas do Fed são um exemplo de um conceito extremamente mal nomeado. Porque quando pensamos em reservas, pensamos em algo que você acumula e tem em segundo plano. Mas não é isso, é? Você poderia me dizer o que são as reservas para o Fed? Could you tell me what reserves for the Fed is? Yeah. Well, yeah, so this goes back historically. Sim, bem, isso remonta historicamente à época em que os bancos realmente mantinham algumas notas do Banco da Inglaterra em seus cofres como reserva. Então, se você chegasse e dissesse, ei, eu não quero esse dinheiro de papel do Banco do Interior que recebi como pagamento. Quero converter isso em notas do Banco da Inglaterra. Confio mais no Banco da Inglaterra do que neste pequeno Banco do Interior. Então eles tinham algumas dessas em reserva. É daí que vem o termo. Eles realmente tinham uma reserva dessas. Hoje as reservas assumem a forma de uma conta de depósito que todo banco privado tem no Banco Central. Então, no caso dos Estados Unidos, todos os bancos têm contas no Banco da Reserva Federal. E assim ainda usamos esse termo reserva. Na verdade, a reserva do Banco da Reserva Federal é uma conta de depósito que está no Fed. That is at the Fed. And these are just electronic entries, just like your deposit. E essas são apenas entradas eletrônicas. Assim como sua conta de depósito no banco é apenas uma entrada eletrônica. Não tem existência exceto como uma entrada eletrônica. É seu ativo. Seu depósito à vista é seu ativo. O depósito à vista é o passivo do seu banco. O que eles te devem? Eles te devem o direito de sacar isso fazendo um pagamento para você. Então, seu banco privado faz pagamentos para você. Você emite um cheque ou pode fazer um pagamento eletrônico. O banco deve fazer o pagamento para você. Desde que seja legítimo e você realmente tenha um depósito na conta ou uma linha de crédito, eles devem fazer o pagamento para você. Isso é exatamente o que o Banco Central faz para o Tesouro. O Banco Central faz um pagamento para o Tesouro, assim como seu banco faz um pagamento para você. Just like your bank makes a payment for you. Where does the money come from? The banks create all. De onde vem o dinheiro? Os bancos criam todos os depósitos. Então seu banco criou seu depósito. O Banco Central cria o depósito do Tesouro. O que estou dizendo é que há uma analogia de que os bancos privados fazem por você o que o Banco Central faz pelo Tesouro. Portanto, não há nada místico ou mágico nisso. Seu banco privado não pode ficar sem depósitos, assim como o Federal Reserve não pode ficar sem depósitos para o Tesouro, porque eles sempre podem criá-los. Agora, eles podem não estar dispostos a fazer isso por você, mas sempre poderiam fazer isso por você. Como eles fazem isso? Chamamos de conceder um empréstimo. Eles sempre podem conceder um empréstimo a você ou permitir que você tenha um cheque especial, que é a mesma coisa. E o Tesouro sempre pode ter um cheque especial no Banco Central, desde que esteja dentro das regras de operação. A percepção essencial que a MMT fornece, pelo menos para mim, é que você não pode ter dinheiro no mercado, no sentido que usamos hoje, sem também ter dívida. Os dois andam de mãos dadas no setor privado, os dois andam de mãos dadas para o Estado, e eles se interligam de maneiras muito importantes. E a outra palavra que é tão mal compreendida é dívida soberana, porque usamos essa ideia de que a dívida do país, do Estado, é equivalente à nossa dívida que temos na vida cotidiana. E essa é uma visão bastante equivocada, não é? Sim, porque entidades privadas podem sempre ser forçadas a dar calote em suas dívidas, enquanto o governo não pode ser forçado a um calote involuntário. Agora, você sabe que nos Estados Unidos temos esse limite de dívida. Que acabamos de lidar com o dia. Sim, então enfrentamos isso. E o Tesouro, se o Congresso não se organizar e aumentar esse limite da dívida, pode ser proibido de fazer pagamentos que facilmente poderia fazer, mas não será permitido por causa desse limite de dívida que o Congresso impôs ao Tesouro.
Agora eu chamaria isso de calote voluntário, porque o Congresso decidiu voluntariamente forçar o governo a dar calote. Então, calotes voluntários podem ocorrer. São extremamente raros porque é uma política estúpida. Isso faz com que você, sabe, não seja confiável. Faz com que a dívida do seu governo não seja confiável. Então, os países não fazem isso com muita frequência. Mas o calote involuntário é literalmente impossível. Seria impossível para o Tesouro dos Estados Unidos não conseguir fazer o pagamento, porque ele é feito pelo Banco Central, o Fed, e o Fed não pode ficar sem suas próprias responsabilidades. Porque ela mesma cria seu próprio ativo. É a única instituição que... Isso não é verdade. Bancos também têm permissão para fazer isso, mas apenas algumas instituições têm essa permissão. Então é uma questão política. Pense nisso. Será que vai admitir as suas próprias promissórias? Não, eu sempre posso escrever mais. Você sempre pode escrever mais, e eles também. A diferença é que as promissórias do banco são amplamente aceitas, e as suas não. As promissórias do Banco Central são ainda mais aceitas do que as dos bancos. Então essa é a diferença. Qualquer um pode escrever eu devo $5, mas você nem sempre consegue que elas sejam aceitas. A coisa difícil de entender é que pensamos que toda dívida em algum momento precisa ser paga. E quando ouvimos que o governo dos Estados deve, quanto é no momento? Quantos trilhões no momento? 30 trilhões. 32 trilhões, algo em torno disso. Qual é uma medida estúpida para começar? Mas quando ouvimos isso, nos sentimos ansiosos. A narrativa dominante é que são as futuras gerações que terão que pagar o excesso de gastos de hoje. Você pode falar um pouco sobre isso? Bem, primeiro, a dívida do governo dos Estados Unidos só foi paga uma vez em um ano. Isso foi em 1837. Nunca pagamos a dívida desde então. Agora, há períodos em que temos um superávit orçamentário. Esses são muito raros. Quando você está com um superávit, está realmente quitando parte da dívida. Se você tem um orçamento equilibrado, a quantidade de dívida em aberto permanece a mesma. Se você tem um déficit, a quantidade de dívida em aberto aumentará. Se você tem um superávit, a quantidade de dívida em circulação estará diminuindo, porque quando os títulos vencem, digamos, um título de 5 anos vence, eles não o renovam, eles não rolam e fazem outro título de 5 anos. Isso só acontece se você estiver com superávit. Então temos momentos, mas eles foram muito breves. Tivemos apenas 7 períodos em que tivemos superávites orçamentários e conseguimos quitar parte da dívida. Caso contrário, a dívida cresceu a cada ano desde 1789. Portanto, simplesmente não é verdade que você tem que pagar a dívida. Nossa relação dívida-PIB não é apenas que a dívida está crescendo mais rápido que o PIB em quase 2% ao ano desde 1789. Então cresce mais rápido do que nossa economia cresce. E tem feito isso por mais de 200 anos. E eu sempre penso em quase 250 anos. Se algo pode durar 250 anos, provavelmente pode durar mais alguns anos. Agora, o governo precisa algum dia pagar a dívida? Não, não precisa. O que ele tem que fazer? Se você está segurando um título de 5 anos e ele vence, você exige o pagamento, eles vão te pagar. É isso. Mas eles vão emitir outro título de 5 anos, porque há muitas pessoas que querem mais títulos do governo. O mercado de títulos está sempre com excesso de demanda. Em outras palavras, as pessoas sortudas conseguem comprá-los. As pessoas azaradas saem sem um título. Então sempre há mais pessoas querendo comprá-los do que títulos sendo vendidos. Quero dizer, do ponto de vista teórico, não é tão difícil entender a ideia de que, em uma economia em crescimento,
há uma demanda crescente por mais dinheiro que será gasto em mais coisas, certo? Então, naturalmente, isso aumentaria. Mas a questão é que a dívida nacional é meio que uma imagem espelhada do crescimento da economia, porque você menciona isso no seu livro, e é muito importante saber que a dívida pública são ativos privados. Você poderia falar sobre isso especificamente? Can you maybe talk about this just briefly? Claro. Então, quando a maioria das pessoas fala em dinheiro, elas estão pensando na conta de depósito, no banco, no papel moeda e nas moedas. E geralmente isso cresce com o tamanho da economia. Portanto, podemos dizer que a oferta de dinheiro normalmente cresce com a economia. Os títulos do governo são mais como uma conta poupança. Então, isso é a poupança que está crescendo. E sim, à medida que o país fica cada vez mais rico, as pessoas geralmente querem que suas poupanças aumentem. E os títulos do governo são o ativo mais seguro em qualquer um dos países ricos e desenvolvidos. O ativo mais seguro que você pode possuir é a dívida do seu governo. Mais seguro que ouro? Sim, o valor do ouro sobe e desce. Provavelmente sempre valerá algo, mas você não sabe quanto vai valer. Títulos do governo, se você os mantiver até o vencimento, nunca diminuem de valor. Agora, quando as taxas de juros mudam, o valor de um título mudará inversamente. Então, quando a taxa de juros sobe, o valor que você poderia obter vendendo seu título agora, antes do vencimento, diminuirá. Mas se você os mantiver até o vencimento, receberá o dinheiro que o governo prometeu. Enquanto isso, você sempre receberá juros sobre ele. É por isso que as pessoas compram títulos do governo. Eles são isentos de risco em termos de inadimplência, e o dinheiro prometido sempre virá. Agora existe o risco de capital, o que significa que à medida que as taxas de juros mudam, se você decidir vender seu título antes do vencimento, seu preço pode subir ou descer. Existem casos, no entanto, talvez apenas para acrescentar a isso. Eu moro no Japão, e é tão interessante que as pessoas vêm prevendo o colapso do Japão há uns 20 anos, porque a dívida do governo japonês é a maior do mundo e continua crescendo. O Japão não colapsa, porque exatamente por isso, não pode. Ele imprime seu próprio dinheiro. Mas há casos em que governos entram em default. Temos a Argentina, notoriamente, e tivemos o exemplo da Grécia. Percente isso com esses países. Why does it happen to those countries? Well, these are always with Bem, essas são sempre, ou com uma exceção, dívidas denominadas em moeda estrangeira. E então, se você é Argentina e emite dívida denominada em dólares americanos, você precisa obter dólares para fazer esses pagamentos. Então essa é a diferença. Eles não podem simplesmente imprimir dólares. Eles têm que ganhar os dólares, geralmente através de exportações ou empréstimos. Você vai ao FMI e diz, preciso de dólares para cobrir meus pagamentos de dívida em dívida denominada em dólares americanos. Você vai ao FMI e o FMI diz, bem, a única maneira de fazer isso é reduzir o setor público, demitir seus trabalhadores, acabar com seus sindicatos e aumentar sua taxa de desemprego. Então nós lhe emprestaremos alguns dólares. Então eles dizem, bem, você sabe, nessas condições não vamos fazer isso, vamos dar calote. Então isso acontece. Mas países que emitem sua própria moeda e seus títulos em sua própria moeda não dão calote. Sim, e a Grécia estava endividada em euros, que não é da soberana, Bruce. Yeah, we were warning. Well, Win Godley, who was at the Levy Institute with me, was warning. I think his first article was 1992, warning. O primeiro artigo foi em 1992, alertando o Reino Unido para não aderir ao euro. É abrir mão da sua própria moeda e você perderá o poder soberano e se tornará como outros tomadores de empréstimos. De qualquer forma, acontece que ele estava certo. Então estávamos alertando o tempo todo que isso poderia acontecer. E eles decidiram fazer da Grécia um exemplo. Se você não seguir nossas regras, então será punido. Agora, eventualmente, você sabe, o BCE decidiu que essa era uma estratégia ruim.
E Draghi disse, custe o que custar daqui para frente, não vamos deixar isso acontecer. A menos que mais tarde se descubra que você é a Romênia, então talvez isso aconteça com você. Então o BCE sempre teve a capacidade de proteger qualquer nação membro. E provavelmente eles não permitirão que algo como o que aconteceu com a Grécia aconteça novamente. Uma pergunta real que eu tenho, e que não entendo, é por que os estados soberanos não imprimem as moedas de outros estados soberanos? Ou por que não é possível que, digamos, a Suíça, de repente comece a imprimir dólares americanos? Não imprimir no sentido de estampá-los, mas como entradas digitais. Quero dizer, o Banco Central Suíço poderia abrir uma planilha, chamá-la de USD, e simplesmente inserir os valores lá e depois negociá-los, certo? Por que não? Mas você precisa ser capaz de converter para garantir que seus chamados dólares valham o mesmo que os dólares dos Estados Unidos. Então, em última análise, você tem que ser capaz de convertê-los. O Equador emite dólares, e eles são equivalentes aos dólares dos Estados Unidos. E ambos circulam dentro do Equador. Mas o Equador precisa manter uma reserva de dólares dos Estados Unidos para garantir que não haja uma corrida dos dólares equatorianos para os dólares dos Estados Unidos, e uma demanda para converter todos eles. Por isso não é viável. Na verdade, países fazem isso, e bancos privados na Europa também fazem isso. Eles têm contas de depósito à vista em dólares, eles fazem empréstimos hipotecários em dólares. Eles fizeram muito disso antes da grande crise financeira. E quando o Fed teve que intervir no sistema financeiro para salvar o sistema financeiro dos Estados Unidos, eles também salvaram o sistema financeiro global ao fornecer dólares para bancos centrais em países europeus, na Coreia do Sul e no Japão, que haviam emitido contas denominadas em dólares porque precisavam cobrir essas promessas de poder entregar dólares. Assim, o Fed eventualmente gastou e emprestou 29 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro global no final da crise financeira global. Cerca de 40% de tudo isso foi fora dos Estados Unidos porque havia tanta dívida denominada em dólares emitida por bancos estrangeiros. Então você pode fazer isso, mas quando chega a hora da verdade, você realmente precisa ser capaz de obter esses dólares. Então o problema principal é que se alguém que não seja o governo dos Estados Unidos, na forma do Fed, emite contas de depósito em dólares, ou seja o que for, está basicamente criando sua própria mini-moeda que outros bancos ainda precisam estar dispostos a aceitar como pagamento. E se eles não aceitarem, então isso colapsa. Não funciona, certo? O Fed precisa ser o banco central de todo o sistema global do dólar para evitar que ele colapse. E o Fed mostrou que faria isso. Isso é por bondade do coração dos americanos? Não. É porque o dólar é a moeda de reserva internacional. E para manter esse status, é preciso acreditar que o Fed fará isso. Certo, e o Fed mostrou que faria isso, e assim o dólar continua sendo a moeda de reserva internacional. E se o Fed não tivesse feito isso, quem sabe, outra moeda poderia ter surgido para substituir o dólar ao redor do mundo. Existe mais uma instituição realmente interessante em toda essa pirâmide dos balanços entre os bancos, que é o Banco de Compensações Internacionais, no qual muitos bancos centrais têm contas. O BIS tem um papel estrutural no sistema monetário global. Does the BIS have a structural role in the global monetary system? Sim, faz. Eu te disse, eu realmente não lido com assuntos internacionais. Além das regras que são acordadas, eu não sei muito sobre suas operações. Okay. And
But for the national level, Ok. Mas, no nível nacional, a ideia muitas vezes é que o governo pode ficar sem dinheiro. E já falamos sobre isso, mas os Estados Unidos novamente evitaram uma paralisação porque tomaram uma decisão política para evitá-la, para aumentar o teto da dívida. Mas acho que isso é acreditado. Acho que as pessoas acreditam que a dívida do governo é uma coisa ruim e querem evitá-la. Ao mesmo tempo, temos banqueiros centrais no Fed, e especialmente banqueiros de investimento, e assim por diante. As pessoas realmente ganham dinheiro com dinheiro. Eles precisam entender a mecânica, e entendem. Mas o público em geral ainda pensa na dívida do governo como algo ruim. Como você acha que, na população em geral, quão bem é entendido como o sistema monetário realmente funciona? How well is it understood how the monetary system actually works? Oh, it's definitely not understood. Oh, não é. Definitivamente não é entendido. E eu acho que em uma extensão maior do que você provavelmente teria pensado, isso é de propósito. Eles estão sendo enganados propositalmente. E isso remonta ao final dos anos 60, eu diria. As coisas que a MMT é conhecida por dizer, eu acho, eram conhecimento comum no final da Segunda Guerra Mundial. Se você voltar e olhar para o financiamento de guerra, se olhar para os anúncios de televisão da época, se olhar para os carried americanos britomem berfalat, pouping strengthloston forwards, poupanes toótica. To buy the government's bonds, patriotic saving. It was well understood the government didn't need the money. Era bem entendido que o governo não precisava do dinheiro. Era bem entendido que a razão pela qual você vendeu esses títulos era para fazer com que os consumidores gastassem menos. Por que você queria que eles gastassem menos? Para liberar recursos para o esforço de guerra. Então, em outras palavras, eles entendiam que o governo pode comprar todos os recursos. Ele pode superar o setor privado, mas você terá inflação. Em todas as guerras antes da Segunda Guerra Mundial, nós e todos os outros sempre tivemos inflação muito alta. Por quê? Porque o governo simplesmente gastava mais dinheiro e aumentava os preços para que pudesse dedicar esses recursos ao esforço de guerra. Então você sempre tinha alta inflação. Todas as nossas altas inflações estavam associadas a guerras. Isso era muito típico. E aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Para os Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial não foi uma grande guerra, então não foi tão ruim para nós quanto foi para a Grã-Bretanha. John Maynard Keynes escreveu um pequeno panfleto Como Pagar pela Guerra. Ele enfatiza que não está falando sobre onde encontrar o dinheiro, ele está falando sobre como liberar os recursos. É preciso fazer com que o setor privado pare de consumir. Ele disse que uma maneira é a poupança patriótica. E então, é claro, você pode ter aumentos de impostos, racionamento, controle de salários e preços, e todas essas coisas para tentar prevenir a inflação. Então, a grande questão era combater a inflação. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, eles usaram o plano de Keynes, e os Estados Unidos também adotaram estratégias muito semelhantes. Então você tenta fazer a população poupar, tenta adiar todos os aumentos salariais. O governo trabalhou com empresas privadas e sindicatos para concordar em manter os salários estáveis durante a guerra, quando, claro, estávamos muito além do pleno emprego e os trabalhadores poderiam ter exigido salários mais altos. Dissemos que daríamos a recompensa no final da guerra. Então era realmente bem entendido que o governo não pode ficar sem dinheiro. Encontrar o dinheiro não era o problema. Encontrar recursos era o problema, e isso era compreendido. Mas nos anos 1960, os economistas, e talvez todos os seus espectadores saibam disso, tendem a ser muito conservadores, orientados para o livre mercado e anti-governo. Nem tudo isso é claro, mas a maioria, especialmente na América e na Grã-Bretanha, o que era chamado de economia política britânica, que depois se transfere para os Estados Unidos e se torna a nossa moderna teoria do ciclo econômico real clássico, novo consenso monetário e tudo isso. Então é a grande maioria dos economistas convencionais. Todos eles são anti-governo.
E o que eles fizeram foi pegar a ideia de restrição orçamentária do consumidor, que está sendo ensinada em todos os cursos de microeconomia. O consumidor enfrenta uma restrição orçamentária, o que, é claro, é mais ou menos razoável no caso de um consumidor. Você pode gastar seus salários ou pode pedir emprestado, mas tem que ter muito cuidado ao pedir emprestado, porque pode se meter em problemas. Eles aplicaram isso ao governo. Latterhouse King Retaunu para os anos 60. Nunca houve essa noção de que existe uma restrição orçamentária do governo semelhante à restrição orçamentária de uma família até o final dos anos 60. Então os economistas fizeram isso e convenceram os políticos de que, assim como uma família, você precisa equilibrar seu orçamento, certo? Os governos nunca se comportaram dessa maneira, exceto sob padrões de ouro. Mas sabe, se você voltar no tempo para a Grã-Bretanha, era comum o governo estar endividado. Na América do início, de fato, os pais fundadores entendiam que era bom para o governo estar endividado, que era bom para a população ter dívida do governo. Foi então que começou a mudar. Houve uma reação contra a chamada economia keynesiana, e a restrição orçamentária passou a ser aplicada ao próprio governo. Isso é fascinante. Você acha que isso tem algo a ver com esse movimento ideológico, a luta entre capitalismo e comunismo, e a necessidade de conter a esquerda? Porque a esquerda é quem diz, apenas gaste, apenas dê às pessoas o que elas precisam. E você precisa de uma contranarrativa para dizer, não temos o dinheiro, não temos o dinheiro, certo? E essa é a narrativa que temos. O engraçado é que a narrativa sempre desaparece ou fica em pausa quando se trata de gastos militares. Hoje em dia, somos claramente keynesianos militares, certo? Mas sociais, como deveríamos chamá-los? Fanáticos da austeridade social. Você acha que isso remonta à Guerra Fria? Do you think it goes back to this one? The Cold War? Well, yes. Bem, sim. Agora, na Europa em geral, a rede de segurança do bem-estar social era melhor e mais forte do que nos Estados Unidos. No final dos anos 60, os sindicatos eram mais fortes, em geral, do que nos Estados Unidos. E é possível que a inflação que começaram a ter fosse devido a uma demanda excessiva. E assim, houve uma reação contra essa parte. Não contra os gastos militares, é claro, mas uma reação contra os gastos com bem-estar social, porque estavam tendo demanda demais, e uma reação contra os sindicatos. Eles estavam pedindo salários muito altos e, portanto, estavam gerando alguma inflação. Acho que no caso dos Estados Unidos, os mesmos argumentos foram feitos, mas acho que eram falsos para os Estados. Mesmo que estivéssemos expandindo o sistema de bem-estar social, estávamos lutando na guerra do Vietnã, e assim o argumento era, você sabe, a guerra contra a pobreza e a guerra no Vietnã estavam causando inflação. E é por isso que tivemos que controlar os gastos do governo. Eu não acho que isso fosse verdade. Nossa inflação veio mais tarde do que na Europa. Foi mais baixa, até que a OPEP quadruplicou o preço do petróleo. Foi isso que realmente afetou os Estados Unidos. Foi daí que veio nossa alta inflação. Então acho que eles estavam apontando o dedo para o lugar errado. Não era o sistema de bem-estar social, mas sim, isso abriu a possibilidade de culpar o bem-estar social. Então tivemos um período muito longo que finalmente culminou com Bill Clinton, que acabou com o bem-estar social. Ele encerrou o sistema de bem-estar social nos Estados Unidos, um democrata. Mas isso foi meio que a pedra angular daquela reação completa contra o estado de bem-estar social. Fascinante. Mais cedo você murmurou padrão ouro. E eu acho que foi uma grande mudança. Não foi? Quando Nixon dissolveu o padrão ouro. Na minha opinião, o sistema monetário sob um padrão ouro e o que veio depois, o que foi 72, 73, são duas coisas diferentes. Isso está correto? Por que foi uma mudança tão fundamental? Why was that such a fundamental shift? Yeah. Let me just begin. Most people think
Deixe-me começar. A maioria das pessoas pensa que o padrão ouro era normal, que se você voltasse centenas até milhares de anos, o ouro era dinheiro, e o valor das moedas era determinado pela quantidade de ouro nelas, e assim por diante. Isso é simplesmente falso. O padrão ouro foi principalmente um fenômeno do século XIX. Os países entravam e saíam do padrão ouro. Em tempos difíceis, eles sempre saíam do padrão ouro, e quando se recuperavam, tentavam voltar a ele. Nunca durou muito tempo porque o padrão ouro impõe muitas restrições aos gastos do governo e força a austeridade no país. A única maneira de se sair bem com o padrão ouro é sendo um exportador. Por isso o mercantilismo era algo muito popular. Adam Smith escreveu seu livro em 1706 contra o mercantilismo. Mas a razão pela qual era popular era por causa do padrão ouro. De qualquer forma, ironicamente, a única exceção onde a moeda foi atrelada ao ouro e depois à prata, que durou muito tempo, foi a Grã-Bretanha. Então o Reino Unido realmente teve um padrão metálico, e eles mantiveram a libra rigidamente atrelada a ele durante todo o período desde a Rainha Elizabeth até saírem dele na Grande Depressão. They went off it in the Great Depression. Nowhere else did you have. Então, em nenhum outro lugar você teve uma experiência tão longa com o padrão ouro. O que estou dizendo é que não era algo normal, exceto na Inglaterra por 400 anos. É de lá que veio a ideia. Todos os países abandonaram o padrão ouro durante a Grande Depressão. Acho que há um estudo que mostra que aqueles que saíram mais cedo se saíram melhor do que os que saíram mais tarde. Se você saiu cedo, não teve uma experiência tão ruim. Depois entramos na Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião realizada em Bretton Woods, nos Estados Unidos. Keynes was the representative of England. Keynes foi o representante da Inglaterra para decidir que tipo de sistema monetário teríamos após a Segunda Guerra Mundial. Eles não queriam adotar um padrão ouro, porque tipicamente esses duravam no máximo uma geração, e depois os países saíam dele. Keynes estava propondo um sistema Bancor, no qual haveria uma moeda internacional não vinculada a nenhum país em particular, para que nenhum país específico obtivesse uma vantagem como a que a Grã-Bretanha desfrutou antes da guerra e como a que os Estados desfrutaram após a guerra. Mas a Grã-Bretanha estava muito fraca nas negociações. Os Estados mas conseguiram o sistema que queriam, que é o de todos estarem atrelados ao dólar, e os Estados prometem se atrelar ao ouro. And the US promises to peg to gold. It worked okay, but it only worked for a generation, which is as long as they last. Funcionou bem, mas só funcionou por uma geração, que é o tempo que elas duram. No início dos anos 1970, havia muito mais reivindicações de dólares no mundo do que poderiam ser convertidas em ouro. A propósito, os americanos geralmente não sabem disso. Os americanos não podiam converter dólares em ouro. Então isso é uma espécie de padrão ouro estranho. Somente estrangeiros podiam converter dólares em ouro. Mas de qualquer forma, no início do período pós-guerra, os Estados Unidos eram o principal exportador, porque a indústria foi destruída no Japão e na Europa. E assim funcionou bem porque os países precisavam do dólar para comprar exportações dos Estados Unidos. Então havia uma grande demanda por dólares. No final dos anos 60, havia muitos dólares extras no mundo, e os Estados Unidos já não eram o principal exportador. Estávamos perdendo nossas vantagens à medida que todos se recuperavam, e Nixon podia ver o que estava por vir. A França, sob de Gaulle, pressionou ao ameaçar converter todos os dólares que tinham em ouro. Então Nixon abandonou o padrão ouro, e isso foi o fim. Desde então estamos em um sistema de padrão dólar com taxa de câmbio flutuante. A penúltima pergunta. Uma nova mudança que está prestes a acontecer é que, no momento, os únicos ativos do Banco Central que nós, pessoas privadas, podemos possuir são notas e moedas.
certo? Esse é o único ativo do Banco Central que podemos ter, sem passar por uma das grandes instituições. Mas há uma proposta na mesa agora para mudar isso e realmente tornar a moeda digital, emitida diretamente pelos bancos centrais, disponível para nós. Você acha que ter um impacto com esse sistema monetário funciona? Ou apenas uma nova forma menor de ativo? A minor new form of asset? Well, it depends on Bem, depende exatamente de como isso é implementado. Então, se cada indivíduo vai ter uma conta de depósito no Banco Central, para mim, isso levanta duas questões. Uma é sobre privacidade. Agora o governo tem diretamente suas informações financeiras, ou pelo menos tem acesso a elas. Eles podem tentar impor algum tipo de privacidade, e eu não sei como fariam isso. A segunda é como isso vai impactar o sistema bancário. How is that going to impact the banking system? If you look at what does a traditional bank do? I'm not talking about. Se você observar o que um banco tradicional faz, não estou falando de um banco de investimento como Morgan Stanley ou algo assim, porque eles estão em um tipo de negócio diferente. Bem, eles emitem depósitos e fazem empréstimos comerciais. Então, isso é o banco tradicional. Eles fazem empréstimos para empresas, para que as empresas possam comprar matérias-primas e pagar salários aos trabalhadores até obterem o produto e poderem vendê-lo para obter receita. Assim, você está criando depósitos que as empresas usam para pagar salários, e esses salários são usados para comprar o produto das empresas. Então há uma espécie de ciclo fechado. Está financiando a produção e venda de bens de consumo, principalmente, e outros insumos para os processos de produção, certo? Bem, e se o Banco Central se tornar o emissor de depósitos, que tipo de passivos os bancos comerciais vão emitir? What kind of liabilities are the commercial banks going to be issuing? The advantage of having A vantagem de ter controle sobre o sistema de depósitos à vista é que ele é uma fonte de recursos relativamente barata. Hoje, nos Estados Unidos, os depósitos à vista pagam praticamente zero, e há algum custo para operar o caixa e o caixa eletrônico e ter um saguão razoavelmente agradável no banco. Mas eles economizaram muito nisso ao fazer com que as pessoas usassem seus computadores e nunca fossem ao banco, certo? Meus alunos universitários nunca viram cheque antes, eles nem sabem o que é, certo? Eles fazem tudo no relógio. Então, eles reduziram muito os custos de gerenciamento do sistema de depósitos. Então, que tipo de passivos eles emitirão para financiar sua posição em empréstimos comerciais? Agora, bancos menores ainda operam dessa maneira. Os grandes bancos, como Chase Manhattan e outros, para eles isso é muito menos problemático, porque estão envolvidos em todos os tipos de atividades. O mercado de empréstimos comerciais pode desaparecer e provavelmente não os afetará em nada. O que eles fazem é securitizar tudo de qualquer forma. Apenas empacotam títulos e os vendem para fundos de pensão. Mas os bancos menores, não sei como isso vai impactá-los. Então sua preocupação é que as CBDCs possam tirar os pequenos bancos comerciais do mercado. E você sabe, eu estava em uma reunião aqui em Tóquio ontem, 5, 6 anos atrás, e uma das governadoras do Banco Central Suíço estava aqui e foi perguntada, tipo, quando vocês finalmente vão fazer um projeto de CBDC? E ela disse, veja, isso é delicado. Não estamos nesse negócio. Esse não é o nosso papel, pelo menos por enquanto. Foi isso que ela quis dizer, certo? É como se o Banco Central começasse a competir diretamente com pequenos bancos de varejo locais. Acho que sim. E você sabe ou não? É difícil para mim ver o argumento de por que precisamos disso, porque tudo já é digital. Sim. Então os argumentos são, bem, vamos usar blockchain, então você realmente terá privacidade. Ok, tudo bem. Você vai confiar que o Banco Central não terá alguma maneira de entrar lá? Porque sabemos que o blockchain, na verdade, não é completamente opaco. Governos podem entrar lá. And the other argument, which I think is valid, is
E o outro argumento que eu acho válido é que os bancos discriminam especialmente pessoas de renda muito baixa. Então, nos Estados Unidos, costumávamos ter 25% da população sem acesso a bancos. Não sei se esse ainda é o número correto ou não. Os bancos, obviamente, preferem depósitos maiores em vez de depósitos pequenos, porque é menos custoso ter uma pessoa com depósito de $1 milhão do que 1 milhão de pessoas com depósitos de $1. Então, temos uma população sem acesso a bancos. Minha alternativa seria um sistema de poupança postal, que tivemos nos Estados Unidos até 1965. O Japão tinha o maior banco do mundo, que era o Banco Postal de Poupança do Japão. Use os correios, certo? E torne isso gratuito e dê cartões às pessoas. Use the post offices, okay, and make it free and give people cards. Why do you need a central bank to do this? Por que você precisa de um banco central para fazer essas coisas? Você já tem os correios em todo lugar. Infelizmente, nos Estados Unidos, temos fechado eles, em parte por causa do presidente Trump quando ele estava no cargo. Então, reabra os que fechamos. A maioria das pessoas pode caminhar ou andar de bicicleta até o correio, dar a elas uma conta gratuita e permitir que façam tudo o que podem fazer em um banco através dos correios. E isso resolve esse problema, eu acho. Acho que é uma solução melhor do que um banco central. Esta é uma discussão fascinante, e eu ainda gostaria de continuar por um bom tempo, mas precisamos encerrar. Onde você recomenda que as pessoas procurem talvez seus escritos, e em geral, para se educarem sobre uma maneira realista de olhar para a economia? Qual é o melhor lugar único? What's the best one-stop shop? Okay, well, the Levy Institute, Certo. Bem, o Levy Institute, www.org, não acho que esse seja o site oficial, mas ele te levará até lá. Temos acho que milhares de artigos postados lá, de diferentes tipos, documentos de trabalho, resumos de políticas, notas de políticas, resumos de uma página. Muitos deles, a maioria, são sobre questões de políticas, incluindo políticas de MMT, mas todos os tipos de questões de políticas. E muitos desses são escritos para um público geral. Alguns são mais técnicos. Então, para MMT, você mencionou um dos meus livros. Para o realmente básico, eu tenho um livro em quadrinhos sobre MMT, Dinheiro para Iniciantes, que qualquer um pode ler. Minha filha de 6 anos levou para a sala de aula para ler, e ele pode dar uma compreensão sobre dinheiro. E então outro chamado. Making money work for us, which is aimed at, say, Fazendo dinheiro trabalhar para nós, que é voltado, digamos, para o ensino médio e superior, estudantes de ensino médio e universitários, ou o público em geral, sobre MMT. O livro de Stephanie Kelton também é muito simples para um público geral. E por fim, deixe-me apenas dizer que há um documentário sobre MMT. Chama-se Finding the Money, e agora está disponível para streaming. Está em inglês, mas em breve será dublado em chinês, e não sei em quais outros idiomas. Dessas que é de gente própria com ideia de de como as coisas funcionam. A história e torcente na vista na era reis muito farsa e o vizinho era muito meu. Vou encontrar o link para este e colocar tudo na descrição deste vídeo. Pessoal, confiram. Professor Eli Randall Wray, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Debrisi. Thank you.